Olá! Esse episódio é para você que tem dúvidas sobre em qual escola matricular o seu filho. Qual o método de abordagem que você deve escolher? O que você deve levar em consideração na hora de escolher uma escola? Nos dias de hoje, os princípios e fundamentos são muito importantes. Muitas vezes a escola é a única rede de apoio da família. Vamos falar sobre uma visão diferente do que já conhecemos nas escolas. Vem comigo, eu sou a Nanda Leite, mentora de mães, e esse é o Mãecast, trazendo ainda mais informação para você. As convidadas de hoje são pedagogas e vão nos ajudar a entender o que de fato é importante para o desenvolvimento infantil e principalmente o que não deve faltar em uma escola. Sejam bem-vindas, Margarete e Manu Flores. Obrigada pela participação de vocês, muito obrigada, viu? A gente vai entrar num assunto hoje com vocês que eu acho que é uma visão muito importante a gente trazer para os pais sobre a escola, né? Então, eu já queria abrir esse episódio perguntando para vocês, como pedagogas, o que não pode faltar numa escola para as crianças? Bom, acho que em primeiro lugar as crianças. Sim, com Né? certeza. E depois eu acho que tem que entender que a gente tem que, se a gente quer lidar com criança, tem que ter um profundo conhecimento sobre a criança mesmo, sobre o desenvolvimento infantil. Então tem que ter pessoas, eu acho que estão muito ligadas nisso, nessa curiosidade, sempre achar que a gente nunca está pronto, sempre tem coisas novas, que cada criança é um novo mundo que se abre. Então isso, assim, eu acho que dá vida à escola. E aprofundando isso, a gente vai entendendo como influencia o ambiente, então ter muito cuidado com o ambiente, e como que a postura do professor também vai marcar a criança. Então, acho que é basicamente isso, o cuidado com o ambiente e com o que vem de encontro com a criança. Acho que se é Sim. isso que... Sim, com certeza. Realmente é uma integração da criança, né? Essa parte Isso. integrativa. O que é a integração da criança? É o ambiente em que ela está inserida. Então, muitas vezes, as professoras, né? Depois, no primeiro setênio, a gente vai falar o que é o primeiro setênio ainda, para as pessoas entenderem. Mas, basicamente, as crianças agem por imitação. Então, tudo que a professora traz de referência integra, né, esse ambiente da criança. Isso. Então, aí que a gente está falando em ambiente físico, assim, até mesmo como que é colocado, o que tem nesse ambiente, se está sobrecarregado de imagens ou de estímulos, ou se ela está condizente com o estado da criança nessa idade, né? Que realmente tudo vai atuar nela. Mas não é só esse ambiente físico, né? Também é o ambiente que a gente chama de ambiente anímico, ou aquilo que perpassa no sentir, né? Que a gente pode falar uma energia que de tranquilidade, para dar esse tempo para a criança. Porque a gente vê que a infância é tão curta, e se a gente acelera desde já, a gente não dá conta depois de adulto, né? E é Sim. um período assim, ao longo de uma vida toda, a infância é um período muito curto. Mas eu acho que todo mundo sabe por experiência própria o quanto que esse período marca e forma os fundamentos mesmo de toda a nossa vida, né? Com certeza. E a base tá no primeiro setênio. Isso, Então, só para a gente exatamente. contextualizar, antes da gente entrar e aprofundar nesse assunto, o que são os setênios, né? O que a gente traz de biografia humana? O que é essa biografia humana? Então, aquilo que a gente fala de setênio é uma visão em que a biografia humana, ou seja, a vida de um ser humano que começa no nascimento até a morte, ela pode ser dividida em fases, né? Até mesmo já os chineses falavam que eram 20 anos para crescer, 20 anos para trabalhar e 20 anos para se tornar sábio, né? Então, dentro não sei se eu já trago assim da Pode visão falar, da pode falar. antroposofia que baseia a nossa pedagogia, ela traz esses conhecimentos antigos e tenta explicar isso numa linguagem moderna para o homem ocidental, nesse sentido, como a gente está
na civilização atual, entender esses conceitos antigos e buscar essa verdade, realmente. Então, nesse sentido, divide em três e cada três divide de novo em três. E isso dá fases de 7 anos, né? Então, só para a gente entender, são fases. Então, de 0 a 7, a gente Uhum, considera o primeiro setênio, isso. e aí divide-se essa fase em três. Então, né, de 0 a 3. Digamos, na biografia humana, a gente fala desses, que os chineses falam 20 anos, a gente chega nos 21 anos. Né? Então, até a nossa civilização, da onde vem que a maioridade é aos 21 anos? Né? Por que 21? É interessante se a gente para pensar também, né? E esses 21 anos que a gente se torna adulto, na antroposofia, a gente diz assim, leva 21 anos para o eu estar presente e você ter realmente toda a possibilidade de responsabilidade sobre teus atos. Ninguém mais vai assumir a não ser você mesmo. Então, é uma fase 21 anos. E esses 21 anos que são divididos em três fases de 7 anos. Tá? Uhum. Então, na primeira fase de 7 anos, que é o primeiro setênio, é onde entra toda a educação infantil, que é dos 0 aos 7 anos. E o marco assim, o que caracteriza essa primeira fase é principalmente desenvolvimento físico mesmo, corporal. Né? Então, nasce um corpo muito pequenininho, já completo, mas ainda com muito a terminar de desenvolver, até em órgãos internos e tudo, né? E isso vai se individualizando até os 7 anos. E o que marca isso, a gente diz, quando é a troca dos dentes, que é o primeiro momento, digamos que é o próprio organismo, assim, a própria pessoa, a criança, no caso, produziu algo dela, né? Porque o corpo dela, quando ela nasce, foi produzido, entre aspas, tudo pelo corpo da mãe, né? Em termos de corpo físico, estou falando, né? Então, essa primeira fase se define principalmente isso, em amadurecimento orgânico, crescimento, amadurecimento orgânico. Ou seja, a base, a nossa casa, onde a gente vive até a nossa morte. Então, quanto mais bem construída no sentido de saúde né, assim, de Vitalidade mesmo. vitalidade, que define que esse foco principal é nesses primeiros 7 anos. E depois muda, né? A gente começa a desenvolver dos 7 aos 14, principalmente o que a gente pode chamar de o nosso corpo de emoções, né? Então, nesse sentido também, o que vai marcar vai ser diferente do que o que é nos primeiros 7 anos. E a forma de aprender é diferente. Você já falou, né, da imitação, que é foco no primeiro setênio, porque está no físico, é o que eu vejo, no concreto, na vivência própria. Isso passa, de repente, para uma outra forma, que seria o desenvolvimento das emoções próprias, né? Então, Sim. não que antes você não tem, mas é muito universal isso, né? E aí você, dos 7 aos 14, você aprende diferente, te toca de forma diferente. Então, a professora trazer com emoção e com amor aquilo que ela faz é que vai atrair, vai querer eu ser, né? Vai desenvolver em mim também essa ligação e as minhas próprias emoções. E a fase que define, assim, o momento, digamos, que aparece que a gente possa ver, que define o fim dessa fase, é a adolescência, né? Sim. Quando passa para a adolescência mesmo, né? Então, ah, Porque aí as emoções e os exato, sentimentos estão mais aflorados, né? exato. Então vai ter, até chegar nessa fase da apropriação do eu, tem Uhum, que passar por uhum, esse amadurecimento, né? isso. Então, os primeiros 7 anos, você, digamos, se torna teu próprio corpo, né? E Sim. depois, até aos 14, você tuas próprias emoções. Claro que sempre são também igual no outro e tal, mas são minhas agora, com minhas vivências, minhas experiências, e eu posso me independizar aos poucos dessas emoções, né? Posso controlar, né? Mas é um aprendizado, tanto que na adolescência isso ferve total, né?
E depois dos 14 aos 21 que a gente fala que vem o eu mesmo, então o meu próprio pensar, um pensar que não é imitativo, que se baseia numa capacidade própria de eu em cima das experiências ou do que eu vejo, avaliar e chegar à minha própria personalidade, né. Então que deveria estar pronto aos 21 anos. Gente, eu sou apaixonada pela antroposofia, Hum. então eu tô ouvindo você falar aqui, eu não queria nem comentar, porque eu queria só que você falasse, Margarete, e a Manu também, porque a gente, né, eu penso assim, é um assunto que, né, tem uma base, um fundamento do porquê que a gente está aqui, Uhum, o que que a gente precisa entender. E de fato, se a gente olhar os primeiros 7 anos da criança, o que que ela precisa para se desenvolver, né? uhum. Nesses primeiros 7 anos, ela precisa do movimento, de brincar, Isso. ela precisa se apropriar do corpo dela, né. Uhum, Então esse entendimento é ter esse olhar para essa criança com essa base, de que realmente ela precisa, adquirir equilíbrio, lateralidade, ela isso. precisa de outras coisas que não mexam com esse estado emocional dela, né, que não Uhum, mexa com isso que ela está vivendo, a gente saiba equilibrar essas questões, né, que a gente chama de birra, essas coisas, uhum, a gente uhum. traz ela para o sentir, traz ela, né, muito mais do que sentir, do que intelectualizar a criança, né. É deixar ela livre, fazer com que ela se desenvolva se apropriando do corpinho dela, com essa Uhum, vitalidade que ela chegou no mundo, de explorar, de brincar, né. Então uhum. é lindo demais ouvir você falar, porque realmente a gente entende que a biografia humana, dividida em 3 setênios, são fases realmente da nossa vida que a gente vai né, caminhando para essa apropriação do nosso eu, né, Isso. do Uhum. no verdadeiro eu, quem a gente vai ser no mundo, né, Isso. se colocar no mundo, o que que a gente vai fazer. Tem um verso que eu amo, que são os versos o verso das mãos. Eu sempre posto lá Sim, no no sim. Instagram os versos da antroposofia, né, e conecta demais, porque é realmente isso, né, são as mãos que trabalham, Que as fazem o mãos que bem. amparam e que fazem o bem. Então, quem você vai ser no mundo, né? Então, tudo está interligado lá atrás do que você viveu. Por isso a gente fala de setênios, por isso a gente Uhum. fala da base da criança. E a escola tem muito a ver com isso, porque se a gente não levar essa base para a escola, a gente perde muita coisa da infância, né? Sim. Eu acho que toda a pedagogia, elas, na verdade, tem esse objetivo, né? Poder trazer para que essa criança possa se desenvolver e depois ser um adulto atuante no mundo atual. É, o diferencial para nós talvez seja esse entendimento mais profundo que tem coisas que são inerentes ao ser humano, ele já vem, né, como você falou, o movimento, o equilíbrio, tudo isso, a criança traz esse impulso. Então, a visão assim que a gente traz é no sentido assim, se esse impulso está ali, ele precisa ser vivenciado, porque disso sai uma nova capacidade. Então, as capacidades humanas, elas precisam vir de dentro para fora, né. Tem, além do que é comum a todos, ainda tem o individual, né, o que cada um agora traz ali. Então, para isso tem que ter um olhar de verdadeiro interesse do adulto para poder olhar. Então o livre, entender assim, o livre é eu possibilitar que ela vivencie aquilo que ela precisa vivenciar, que inclusive tem a ver também com limites, porque se tudo vem ao mesmo tempo, também a criança também se perde, né. Então, ali entra um pouquinho, assim, a metodologia, mas a gente pode trazer metodologia é forte, eu não gosto dessa palavra, mas eu digo, como que a gente atua no dia a dia, mas isso Sim. também a gente pode trazer ainda mais. E vocês, a gente vai já abrir aqui, falar o que que vocês fazem de fato, né, qual que é o Uhum. trabalho de vocês com as crianças, e como que vocês chegaram na pedagogia Waldorf. Essa pedagogia, né, que tem uma essência tão eu li a tua frase que você colocou lá e achei lindo, a pedagogia Waldorf não é uma pedagogia, é uma visão de vida, né. Uhum. Então, quando você traz isso, o que que você está querendo dizer com isso? Como que vocês chegaram nessa pedagogia e o porquê, né? Bom, para mim foi até interessante, porque eu já conheço ela há muito tempo, mas eu não conhecia aqui no Brasil, eu conhecia lá na Alemanha, meus sobrinhos estudaram em escola Waldorf, e também
da família do meu pai, que meu pai sempre se interessou pela antroposofia, mas eu vou ser bem sincera, eu até pela questão, assim, de estar dentro da família isso, e meu pai, né, ter essa rebeldia que a gente tem também, Aham. eu muitos anos não queria saber. Meu irmão era muito fã já, ele que viveu isso muito forte, mas Eles eu estudaram a pedagogia, a antroposofia? Como é que era na é. família isso? Como é que veio? O meu pai, ele trabalhava com a agricultura biodinâmica, que Uhum. está também fundamentada na visão da antroposofia. E ali, bom, na verdade é uma história longa, porque o pai dele já estudava antroposofia, porque ele recebia através de uma tia, as anotações das palestras de Rudolf Steiner, naquela época. Então, já ele tinha uma tia, ou seja, uma tia-avó, sei lá, bisavó minha, não sei, visitava essas palestras e passava pro sobrinho, que naquela época estava na África, e ele também passou isso muito para o meu pai, que dentro da família, assim, na verdade, que mais se interessou. Só para vocês E entenderem quem é Rudolf Steiner, tá, que ela tá falando. É um é, filósofo austríaco isso. que fundou, né, a escola Uhum. Waldorf na Alemanha, a primeira escola, o Isso, primeiro isso. jardim, né, É. dentro de uma fábrica Na para as verdade, foi uma escola. Jardim veio anos depois só, ah, né. A legal. ideia era primeiro de uma escola para os alunos ou para os filhos, aliás, dos funcionários dessa fábrica de cigarros Waldorf Astoria. Daí o nome Pedagogia Waldorf, né, porque a primeira escola foi lá, foi em Stuttgart, na Alemanha, e foi em 1919. Porque já tinha um movimento da antroposofia e que tinha toda uma visão de como que a sociedade deveria se estruturar para ter né, para funcionar como um organismo vivo também. E, e aí essas pessoas que eram ligadas a ele também perguntaram, sim, mas como que a gente pode trazer isso para dentro da educação, né? E aí que foi pensado, foi o Emil Molto, o dono dessa fábrica, na verdade dono não, mas ele que comandava essa fábrica, ele que se ofereceu, vamos para fazer isso com os funcionários, né? E daí Aplicar a aplicar antroposofia, né, a a pedagogia pedagogia Waldorf. Waldorf Então, baseada na antroposofia para dentro dessa isso, o fábrica para as próprio crianças. Rudolf Steiner escolheu quem seriam os professores e deu um curso que até hoje fundamenta, digamos, é a base assim de toda a pedagogia Waldorf, ou essas palestras, que é um ciclo de 14 palestras que a gente estuda até o fim da vida, porque é muito complexo, mas traz toda essa visão que a gente vai ter sobre o desenvolvimento, sobre o ser humano, o que vem antes, o que vem depois, no contexto atual. Então, a escola Waldorf ela foi 100 anos de pedagogia Waldorf, Sim. que a gente comemorou, inclusive, aqui em Curitiba, com todas foi um movimento mundial, né, para comemorar, e aconteceu em 2019 a festa dos 100 anos, né. E a gente, assim, que lida com isso, sente quando lá na época, 100 anos atrás, falou em escola atual, a gente pensa: "Nossa, mas então está ultrapassado, porque a humanidade mudou muito". Realmente, de fato, mudou muito tudo, mas é muito o externo que mudou, Sim. né. Nós como seres humanos que, na verdade, vamos dizer assim, meu Deus, quantos milhares, milhões de anos de evolução, né, tem coisas que estão dentro e que não mudam, assim, de uma hora para outra. Então, o que a gente sente hoje, justamente, é uma dificuldade de acompanhar o progresso, porque tem lá internamente ainda uma saudade, uma necessidade que a gente precisa atender, né. Sim. Então tem certas coisas que não dá para dizer: "Ah, isso já mudou". Eu acho que, para nós, né, a pedagogia Waldorf justamente traz isso, traz o cerne, a essência do que a partir dessa ela pode se externamente adequar às novidades ou ao que o mundo quer, mas entendendo a essência, a gente sabe também o que é relevante e o que não, Sim. né, um E é pouco isso. muito estudo, né, Margarete? Meu Muito, Deus, os muito. seminários aí que vocês Uhum. fazem. E aí, só para a gente voltar um pouquinho na história. Manu, você estudou na Alemanha pedagogia Waldorf
Mas você nasceu na Alemanha, Margarete? Não, nasci no Brasil, mas Nasceu no meus Brasil. pais vieram e depois voltaram para a Alemanha. Ah, Minha voltaram pra infância lá. foi, meu primeiro setênio foi na Alemanha, E que daí a também Manu marcou. foi para estudar lá. Eu tive a oportunidade de iniciar o seminário Waldorf aqui em Curitiba, quando eu completei 21 anos, que é quando você pode Sim. ingressar no seminário. E aí a minha tia, que estava morando lá, trabalhando no Jardim Waldorf, falou que tinha a oportunidade de eu fazer um estágio no Jardim Waldorf. Eu fui para lá para fazer o seminário, fazer esse estágio por um ano e resolvi fazer a formação lá. A tua tia, E ela aí já estudava e já tinha uma escola lá ou não? Ou ela só era pedagoga mesmo? ela, ela trabalhava aqui, que inclusive foi ela que, na verdade, iniciou o movimento dentro da pedagogia Waldorf, dentro da família, né? Aqui em Curitiba, acabou puxando a minha mãe para dentro. E aí depois eu também me interessava e acabei entrando junto. E ela se mudou para a Alemanha para trabalhar, para daí mudar de vida, né? E foi trabalhar num jardim Waldorf lá. Que E aí legal, nesse jardim onde ela trabalhava é que surgiu essa oportunidade. que E aí legal. eu fiz o seminário lá, fiz uma especialização também de 0 a 3 anos E você depois. fala alemão fluente, então. Meu Falo Deus, alemão, que é. difícil! Eu só sei falar uma palavra, Frau, que é senhora, né? É senhora, só essa. Só sei falar essa. Gente, mas que legal. E depois aí, como é que surgiu a ideia da escola, de montar a Cordão Dourado, né, aqui em Curitiba? Aí a Margarete até falou que a escola já existia, Uhum. mas como é que vocês chegaram nessa escola daí? Agora vamos montar uma aqui em Curitiba? Foi assim? Não, na verdade ela já existia aqui em Curitiba. Uhum. E até foi a escola onde a minha tia começou a trabalhar. Ela passou por outros donos, talvez seja até interessante você contar essa parte da história. Foi interessante. Eu, a primeira vez que eu ouvi falar da pedagogia Waldorf, que tinha um jardim Waldorf em Curitiba, foi através de uma amiga. Ela disse assim que tinha os filhos, que tem, né, os filhos da mesma idade dos meus. E ela falou assim: "Ah, sabia que tem um jardim Waldorf aqui em Curitiba?" E eu, ai, que legal, que interessante. Não é que eu tinha nada contra, mas também não tinha uma coisa assim que eu achava que tinha que meus filhos estudar na época. E ela disse assim: "É, mas eu fui visitar e é muito simplesinho." E aí passou por isso. E eu, tá, fiquei com isso, nem fui procurar. Bom, meus filhos já estavam, meu menor, assim, eu tenho 3 filhos, né, a Manuela é a mais velha, e o menor que ainda estaria na idade de ir para um jardim Waldorf, na verdade. Mas daí, como as meninas já estavam encaminhadas em outra escola, eu também não pensei em levar. E só anos depois, essa minha irmã, que foi para a Alemanha, que a Manuela mencionou, justamente ela tinha um filho, ela é mais nova que eu, bem mais nova, 7 anos mais nova, mas ela, quando o filho dela estava na idade, ela disse assim: "Eu quero pôr ele numa escolinha Waldorf, que eu sei que tem em Curitiba." E ela daí foi procurar e, através dela, porque eu sou muito ligada a ela, eu fui conhecer o Cordão Dourado, que na época estava passando da que fundou, que é Bettina Schmidt, para o casal Ângelo e Marisa, que estavam assumindo esse jardim, e o meu sobrinho começou lá. E aí eu achei encantador e comecei a frequentar, ia nas festinhas, e daí teve um grupo de estudos, comecei a participar. Interessante foi que daí, para mim, assim, tudo fez tanto sentido, assim, entrou que nem assim água, sabe, assim, muito interessante, até trouxe um pouquinho um conflito em mim, assim, disse: "Nossa, por que que eu não procurei isso antes, né?" Mas foi onde a gente daí foi onde a gente começou realmente a se envolver. E aí teve um convite pela Ângela Marisa mesmo, que falaram: "Ó, vai ter uma formação, um seminário em Florianópolis." Porque até então, isso foi no começo dos anos, hã, 2000, né, foi lá em 2000, na verdade, toda a formação para a pedagogia Waldorf só acontecia, assim, no núcleo São Paulo, Botucatu, E tem em Campinas. Florianópolis, né, e Isso, a daí formação, mas aqui agora em Curitiba tem o instituto também, né, em Campo Largo. então, na verdade, foi o primeiro que saiu desse núcleo São Paulo, foi para Uhum. Florianópolis. Eu
fui e fiz esse seminário. Então, Que legal. são 4 anos e em forma de como é que diz? Imersão, né? São 4 semanas ao ano, sempre em forma de imersão. Ou seja, eu ia para lá e ficava uma semana tendo aula de manhã, de tarde e noite, atividades artísticas. Quando eu falei assim, é uma visão de vida porque se você realmente se envolve, você percebe que não tem como senão você mudar internamente, né? Sim. Mudar tua visão, teu interesse, teu envolvimento mais direto mesmo. Não adianta eu aplicar uma metodologia Tem que aqui, ter a vivência, né? isso, e lá fora ser completamente diferente. Não dá, não tem como. Então é bastante exigente, mas também eu acho que coisa fácil não tem graça, né? Na hora Sim. é bom dar um descanso, mas para a vida a gente busca os desafios, né? Eu acho que isso está em todos nós também, procurar evoluir, né? Sim. E procurar entender e fazer a diferença. Com Acho que é certeza. isso. Não, eu fui até pode falar, Manu. Não, eu ia só comentar que ela voltava desses módulos de imersão cantando para casa, totalmente diferente, Eu e contando imagino. tudo que tinha vivenciado, né? E eu ficava Nossa. só ouvindo Aí a e empolgação lendo. dela, Aham. né? Sim. Porque assim, Sim. ó, eu vou falar pra vocês, eu fui fazer é uma mini imersão também, né? Dos Uhum. 2 dias que eu fiquei em Divinolândia, lá com a Ah, Andrea, sim. que eu fui fazer o curso sobre alfabetização para entender por que que as crianças não são alfabetizadas antes dos 7 anos, né? Uhum. Então, inicia-se, né, para o primeiro ano, após os 7 anos, a alfabetização, e não antes. Então, eu fui Uhum. lá tentar entender o porquê. Aham. E quando eu entrei, extremamente disciplinados, né? A professora já fecha a porta assim, ó, é 8h30, é oito Sim. e meia, tem que estar Aham. dentro da sala de aula. Então, a disciplina tem, que você estava falando, né, que é Uhum. exigente, tem esse contexto. E isso é muito bom, porque a gente aprende que tudo tem que ter, tudo tem regras, né? Uhum. Mas eu só queria contextualizar que a professora falou o verso e eu já comecei a chorar. Uhum. Porque eu estava tão conectada com aquele lugar, estava tão conectada com aquelas pessoas que eu queria tanto ouvir, Uhum. que é como se eu tivesse tendo um despertar da minha consciência, assim. Então eu estava sentindo o que a professora estava passando. Então quando ela abriu, falando o verso já, eu já comecei a chorar. Quando ela começou a falar das crianças, eu falei, gente, não, e quando eu vi o caderno, Sim. quando eu vi o caderno das Fascinante. crianças de 5 anos, eu fiquei encantada. Eu Uhum. falei, gente, nunca na vida que eu ia fazer um desenho desse. Então, é só pra gente, né, falar para as pessoas, procurem os desenhos na internet, coloca lá, desenho Waldorf, para você ver a diferença de um desenho que a gente aprende na escola a fazer e de uma criança Waldorf, como é que ela desenha. É muito Uhum. diferente. Uhum. É o livre, realmente você vê que a criança coloca o sentimento no desenho e não aprende a fazer como eu aprendi, a casinha com a chaminé, a nuvem, a graminha, a árvore com maçã. Né, que Uhum. a gente aprende limitado numa aula de educação artística. Não tem nada a ver com isso, é livre. Você vê a essência da criança. Então, eu imagino que a tua mãe nesse seminário voltando e contando, querendo contar tudo e já aplicar tudo, né? Sim, sim, sim. É muito lindo mesmo. E aí, para a gente trazer essa essência da sala de aula, né? O que que tem de diferente da pedagogia Waldorf para uma escola convencional, né? De hoje, a grande maioria que a gente fala. Bom, para começar, assim, claro que a gente fala principalmente da educação infantil, que é nossa área de atuação. Mas a gente não pode deixar de, justamente para poder ter essa seriedade, esse entendimento, saber o que, que acontece depois, né, no ensino fundamental. E a grande, assim, eu acho que o primeiro momento, o impacto, assim, é dizer assim, que a educação infantil é completamente diferente do ensino fundamental, né? Que não é uma antecipação que acontece, ou seja, vamos alfabetizar, porque lá depois você vai ter que aprender a ler e escrever, vamos antecipar uma fase. Então, esse eu acho que é o principal lema, talvez, que a gente possa entender, que é cada coisa no seu momento, no seu lugar, para que realmente seja
bem desenvolvido e depois poder ressurgir em outro. A gente fala muito em metamorfose, né? Então, aquilo que é agora, isso vai se transformar ou vai fundamentar uma outra coisa que precisa desenvolver depois, que Sem pressa. aparentemente não tem nada a ver. Assim, como assim vai aprender a ler depois com facilidade se nem viu as letras antes, né? Mas justamente o brincar com o concreto, o ter tido tempo, ter a vivência própria, é que vai trazer a base para que depois, quando algo vem de fora, opa, faz sentido e já se tenha esse entendimento que não é nem um entendimento racional, é um entendimento interno, de inteiro, né? A gente fala assim, é, total, né? Não é só um entendimento aqui na É cabeça, ela aprender por vive interesse. no corpo todo, né? E Sim. então, é a base dessa educação, dessa diferença, entendendo justamente como que dá o desenvolvimento do ser humano, né? Que não é uma coisa linear. Começa assim, vai acrescentando e vai ampliando, 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 chega lá. Não, são ciclos. Sempre ciclos onde algo se evidencia, né? Então, o que que a gente precisa trazer nessa primeira fase, que não é antecipar algo que vem depois, e sim a necessidade desse momento, né? É Sim. importante colocar assim que não é que a criança de 4, 5 anos não vai conseguir aprender a ler e a escrever, eles conseguem. Mas o que que eles estão deixando de fazer nesse momento para estar aprendendo a ler e a escrever, né? Então, essa antecipação, você tira forças de um lugar que deveriam estar ocupados, formando essa base, esse corpo, né? Essa estrutura inicial, para depois, para quê? Né? Para que adiantar é a pergunta, se depois ela vai ter a oportunidade de aprender. E assim, eles aprendem por si, mas é de uma outra forma. Então, assim, sempre lembrar, se a gente adianta as coisas, e claro, a criança ela tem um certo interesse, porque ela vê outros lendo, outros escrevendo, então ela vai perguntar. Mas o quanto que eu vou responder? Será que eu preciso explicar tudo? A gente tem a tendência de já ir querendo explicar e dizer, uau, tem interesse, vou mostrar tudo. E aí acaba forçando uma coisa, por mais que pareça que a criança queira, mas colocando algo que não pertence ali ainda, né? Então, esse é o cuidado que se tem que ter. Então, na pedagogia Waldorf, não tem a alfabetização, a gente pode chamar de precoce. Porque se a gente está falando de uma criança que até os 7 anos ela vai aprender e adquirir outras habilidades corporais, a gente está dizendo que a gente não vai intelectualizar essa criança. Exatamente. E a explicação que você falou, Manu, é impressionante, né? Até eu queria que vocês trouxessem esse contexto. Por que que uma criança de primeiro setênio, a gente não pode ficar explicando as coisas para ela, despertando essa consciência? Por quê? Tudo que a gente explica, a gente mata, né? Então, se a gente fala alguma coisa para a criança, ela perde a oportunidade dela mesma vivenciar e descobrir aquilo. Se torna concreto e morto. É que nem quando a gente lê um livro e cria a nossa imagem. A partir do momento em que a gente vê um filme, a gente não consegue mais voltar para a imagem que a gente tinha antes, para a nossa própria criação. Aquilo está morto, tem uma imagem pronta já, né? E isso se aplica também a todo o resto para as crianças. Então, se você fala alguma coisa, perde a graça. Ela pode até entender, mas não com a vivência dela. Aquilo não se torna dela, ela não se apropria daquilo. A gente fala assim em cristalizar. Conceitos são cristais. Se a gente traz os cristais muito cedo, o que que é um cristal? Ele é duro, mas ele não tem vida, né? Ele não é flexível. Então, ele tem luz, mas é muito mais, digamos, uma luz se a própria criança chegou nesse conceito. É óbvio que não é possível você deixar tudo por uma vivência, óbvio, né? É por isso que a gente fala que tem que ter um direcionamento, sim. Mas aquela parte, essência, aquela coisa fundamental para depois eu, como ser humano adulto, eu poder tirar meus próprios, né? Ter discernimento, ter bom senso, ter capacidade de achar o caminho certo, é com essa capacidade da vivência que eu tive de formar meus conceitos, meus próprios conceitos. Então, é uma responsabilidade realmente muito grande de eu
filtrar o que deve chegar na criança e o que não, Sim. né? E isso é um aprendizado para a vida toda. E nós também, cada professor diante de uma criança é um ser humano em evolução também, com seus defeitos, com seus erros e acertos. Mas o que torna a coisa realmente preciosa é que é vivo. Enquanto é vivo, é flexível, maleável, pode ir para uma direção, voltar e de novo. E a Né? gente traz para o sentir da criança. Então, Sim. quando a gente fala de explicação, só para a gente, né, falar numa linguagem que as pessoas entendam. O que é explicar? Então, por exemplo, a criança, você não vai falar para ela assim, ó, filha, vamos, igual eu faço com a minha filha, né? Assim, quando a gente não tem essa informação, a gente fala assim, né? Vou Aham. dar o exemplo. Filha, vamos sair do banho porque vai acabar a água do planeta, porque Uhum. a água vai, né? Vamos sair porque agora. Não. A gente tenta explicar. Porque vai Uhum. acabar a água do planeta. O que é planeta? O Sim. planeta é o mundo que a gente vive, mas o que é mundo? A criança ela não Uhum. tem essa percepção. Então é assim, você vai conduzir a situação. Uhum. Filha, agora é hora da gente sair do banho. E desliga, Uhum. entendeu? A criança vai chorar. Não quer sair do banho, mas agora acabou o banho. Então, com amor, você acolhe a criança. Olha, agora é hora da gente sair. Mas por quê? Porque acabou o banho. Uhum. Simples. Mas a Uhum. gente quer explicar, porque vai acabar a água, porque você tem que sair para, né? Então, muito contexto. A gente Uhum. faz a criança pensar demais. É igual eu explicar por que que eu não posso matar uma formiguinha, Uhum. né? Então, leva a criança para o sentir. Olha, não pode matar a formiguinha, observa a formiguinha. Ela tá indo para a casinha dela. Pronto, ela tá indo com a mãezinha dela. Tá indo atrás das amiguinhas. Acabou. A gente Uhum. não precisa explicar que o bichinho não pode fazer isso, porque senão a gente está maltratando, porque a gente. Então, trazer um pouco mais para o sentimento e deixar a criança ela ter a percepção dela mesma, Uhum. sem trazer o contexto, a explicação. A criança, quando a gente traz muito pensamento, ela sofre, porque ela não consegue absorver aquilo como a gente tem esse entendimento. Então, a gente quer dar muita explicação. Isso, a gente tem que entender que também a gente fala para a criança tudo é uno. É até interessante porque depois, quando eles vão para o ensino fundamental, também a hora que vai trazer a matéria, por exemplo, matemática, não vai trazer o quantitativo e vai partir do qualitativo, a qualidade do um, a qualidade do 2 que é par e é oposto, né? Tem a dualidade, qualidade do 3. Então, já é uma outra relação também. E quando a gente, então, fala a criança no começo, tudo é uno, tudo está ligado. O pensar, o sentir e querer, que são, né, essas três capacidades da alma que a gente fala na antroposofia. Chama de trimembração, né? Isso, que são essas três capacidades humanas que nos diferencia também como seres do planeta, né, dos animais. A gente tem a capacidade do pensar, do sentir e do querer, não do querer assim de desejo, eu desejo isso, não, do querer em forma de significar ação, atuação, né? E quando a gente fala assim da criança pequena, nesse sentido, assim, tudo isso está junto. E é fácil observar, por exemplo, um bebê chora, está sofrendo, né? Porque está com fome, porque está com frio. Se eu abrigo bem, dou de mamar, ela está confortável, está abrigada, ela está feliz. Então, não são sentimentos que a gente hoje conhece, diz, eu estou sentindo, eu estou triste porque eu vi um filme triste ou porque minha filha está viajando, sei lá, qualquer coisa assim. Não está ligado a imagens ou a vivências, está ligado ao físico. E o pensar também é uma inteligência que não é racional. Então, essa inteligência ela precisa estar ao redor da criança, no sentido de coerência. Se eu faço isso, eu posso saber que eu vou desligar, porque vai faltar. Eu tenho consciência de que precisamos cuidar da água do planeta. Eu não preciso falar isso para a criança, eu tomo a atitude. Isso. Então, com a criança pequena tem que ser ação, ela está no físico, então é a atuação. E é lógico que eu posso trazer a explicação junto se ela me perguntar, mas não dar a importância à explicação.
Ela só é uma forma para trazer uma coerência para aquilo que eu estou fazendo. Não querer que a criança entenda isso. Então, quando a gente fala também que no primeiro setênio o lema é o mundo é bom, isso significa que a gente, com isso, trazer essa harmonia do todo, faz com que ela queira também estar no mundo, né? Sim. E vai fazer com que, vai ser aquela base que a gente mesmo, adulto, vendo todas as incoerências, todas as coisas tristes que acontecem no mundo, né? Que a gente vivencia cada dia e muito difícil. O que não me faz desistir de viver? Né? Sim. É porque lá no fundo eu ainda acredito que o mundo é bom, é um lugar bom de se viver. Eu tenho alegria de viver, por mais dificuldades que eu possa enfrentar. E isso só pode acontecer se a criança vivencia isso no primeiro setênio. Então, a gente não quer dizer fazer todas as vontades da criança, ou assim, Não é um é, livre sem limites também. isso. Tem limites, claros. Mas tem que ser claros, né? Tem que ser assim, não, agora é Sim. isso. É, igual eu falei, acabou o banho, Sim. desliga. Você Uhum. age, né? E aí a criança vai chorar. É óbvio que a criança vai chorar, porque ela não Uhum. quer aquilo naquele momento, ela não entende, ela não tem a apropriação do eu por completa ainda. Então, ela Uhum. ainda está descobrindo através das emoções dela. Então, o Isso. que ela faz? Ela vai expressar o que ela está sentindo naquele momento. Então, ela vai chorar. Sim. Então, a forma com que a gente lida com o choro da criança também interfere nas nossas emoções. A gente está interligado, né, às nossas emoções. A gente não sabe lidar com o choro. Sim. Então, tem que praticar o Uhum. acolhimento. Porque aí você traz a criança, né? Tira ela um pouquinho do emocional e traz e redireciona ela. Isso. Então, ela tá chorando. Uma criança de primeiro setênio, ela não tem essa base de entendimento. Então, Sim. você redireciona. Olha o Uhum. passarinho, olha outra coisa, vamos Isso, pegar a tua isso. boneca, vamos, né, fazer outra coisa. Então, redirecionar. Aprender a fazer isso com as crianças, E eu né? acho que todos os psicólogos e todas as linhas estão também de acordo que precisa também ter as frustrações, porque não É, senão depois, mais tarde, eu não vou conseguir lidar com as frustrações. E a vida nos dá frustrações desde pequeno, não tem nem como a gente conseguir tirar sim, tudo. E entender, eu acho que o principal que os adultos, talvez, ou mãe, né, que sofre junto quando o filho sofre, e a gente entender que o sofrimento de uma criança que está chorando porque tem que sair do banho é muito diferente do sofrimento que nós adultos somos capazes de sentir. Né? Não que sim. a criança não tenha, pelo amor de Deus, né? Ela num trauma de verdade, um grande trauma, o sofrimento é ainda maior para uma criança porque ela não tem, ela nasce com uma confiança absoluta no mundo e quando essa confiança é tirada, ela fica sem chão. Sim, E esse é um sofrimento que a gente, como adulto, talvez não consegue mais entender. Mas entender que o sofrimento numa criança é diferente do sofrimento de um adulto. com Porque não certeza. está ligado à consciência. Exato, e a gente não Né? precisa ficar despertando isso toda hora. Exato. É igual a criança perguntar o que que é uma estrela. Você não vai explicar assim, ai, o que que é estrela, de onde ela vem? É porque ela tá na distância anos-luz do Sim. cósmico, e né? Você não vai explicar, você pode falar, é um anjo. Hum. A estrela é um anjinho, Não, olha, e tá brilhando. em termos Né? práticos, assim, às vezes as crianças nos fazem perguntas que a gente fica sem resposta, né? Ou fica, É, o que eu vou falar agora? Como que eu vou explicar isso? E a criança já tem a resposta dela. Então, muitas vezes, pegar e perguntar para ela, o que você acha? Ela vai te dar a resposta que para ela é bom, né? sim, Então, assim, se ela perguntar o que é estrela, você diz, o que você acha? Ela vai dizer o quê? O que é a estrela? Eu fiz, exatamente. olha só A que bom. gente também colocar as perguntas curiosas, né? Para Uhum. criança, para que a gente deixe ela tirar as Isso. próprias conclusões. E não a gente ficar contextualizando na nossa visão, né? Exato. Por isso a alfabetização. Então, eu toquei muito nesse ponto agora, né, da gente Uhum. falar sobre isso, porque a alfabetização faz isso com as crianças, né? Uhum. Traz esse pensar. Então, o racional. Eu preciso racionalizar, aprender 1 mais 2, o A, E, I, O, U. E eu aprendo só de um modo concreto daquilo ali que só aprende que é um risco, o A é assim, com outro risquinho no meio. Uhum. Você não consegue aprender que o A tem aquela forma. Você não sente, né? Você não sente o A,
o E, o I. Você Hum. não sente ele, você só escreve e copia, escreve e copia. Copia do quadro. Então, o B mais A, que forma Bá. A gente vai fazer o quê com as crianças? Você vai ensinar que o B mais A é Bá. Mas da Hum. onde que vem? Onde que eu encontro na natureza esse formato, né? Igual a Hum. gente, no curso que ela mostrou, a Andréia lá, que é a professora, mostrou o B Hum. na asa da borboleta. Então, que o B vem de B, da borboleta. Então, explica para a criança um fonema antes, né? E aí, o que a maioria das escolas fazem? Trazem o letramento, que agora eles estão chamando de letramento. Então, colocam um monte de letras e números na parede. A criança já tem um contato extremo, né? Precoce demais. Então, ela vai olhar aquilo, vai ver que a forma é daquele jeito. Depois que junta tudo, juntou a frase, aprendeu a ler, acabou. Ela não interiorizou, ela só decorou. Fica assim, uma coisa aparente só, É, né? Não exato. tenho a compreensão interna disso. E isso que a gente precisa ver. Quando você falou assim que a professora lá mostrou o B saindo da asa da borboleta, isso é uma forma de trazer em forma de imagens. É isso que a gente fala muito, assim, ensinar por imagens. Porque imagens são vivas e elas despertam algo de dentro da gente, né? Não fica no concreto ou na superfície, senão o B é assim, o A é assim, e vamos juntar, fica Bá. Tudo bem, eu posso até entender tudo isso, mas eu não vou fazer aquilo uma relação com, com a essência do que é ler e aprender, né? A gente já está tão acostumado que a gente vai ler um livro e a gente não pensa na letra que está ali. Lógico, a gente vai lendo, só pensa se a gente está com óculos ruim e não consegue enxergar direito. Mas senão você não. E você mergulha, né? Você vê tudo aquilo. E se você olha só em cima da folha, meu Deus, são um monte de risquinhos pretos em cima do branco, não tem sentido nenhum. Mas para nós já tem a partir do momento que a gente entra no conteúdo. Só que isso, se a gente traz para a criança somente as letras, a gente não está fazendo o caminho inverso. Depois ela vai aprender a ler, mas isso não vai fazer relação nenhuma com ela mesma. Isso vai, a gente chama aqueles analfabetas funcionais até, que isso é cada vez mais comum e não tem a ver com classe social, tem a ver com, às As vezes, com a formas de forma de aprender. Porque não chegou a ter esse contato com aquilo que a linguagem ou que a escrita é na sua essência. Ela é uma comunicação. Ela é trazer para todo mundo algo onde minha voz não alcança, digamos, né? Podemos ver isso assim. Então, a forma da pedagogia Waldorf é trazer, primeiro, essa vivência concreta que a criança precisa ter. Por isso que aquela hora você falou assim, a gente fecha e fala, o passarinho aqui. Porque a criança realmente vive o presente, o momento. É, E se você consegue levar ela para lá, aquilo já foi, já não precisa mais ficar pensando que a mamãe desligou a água, né? exato. E ela parte para o novo, para aquilo, e aquilo vai formando ela. Então, para a alfabetização também, sair daquilo, qual que é o mundo dela? É o mundo das vivências dela ali, né? Então, por isso, assim, borboleta, ela tem uma vivência, e daí ela não vai racionar, porque realmente se diz assim, mas o B é borboleta em português, assim, Sim. inglês também, Inglês mas em também, alemão começa já com B. não, né? Mas em alemão já não é, né? É, então. Como que é Então, borboleta em alemão? Schmetterling. Então já não, nada a Não, ver daí com vai B, né? aprender por outra coisa, né? Vai Exato, ter que por ter uma outro, outra. né? É. Que tem essa forma parecida com um B e que tem a palavra. Mas a ideia é assim, na verdade, você só está pronto para ser alfabetizado de verdade quando você tem a capacidade a criança tem a capacidade de, por um estímulo externo que não é a imagem que ela vê, formar uma imagem interna. Então, sair desse, assim, daquilo que parte de mim. Enquanto isso, tudo que ela sente, vivencia ou pensa parte do interior dela, daquilo que ecoou nela, né? Então, ela forma as imagens por histórias, por algo que ela já conhece. E depois, de repente, eu olhar para um quadro, está escrito janela, e eu internamente ver uma janela, né? Como o J, A lá, nada a ver.
a imagem daquilo não tem nada a ver não com tem uma nada a ver. janela, né? Mas eu preciso, na hora de ler, conseguir formar essa imagem interna. Senão Sim. aquilo fica algo só Mas a aqui, professora colocou algumas vivências também para alfabetização, como a forma da expressão corporal. sim. Então, ela trouxe a imagem de alguns anjos fazendo com as mãos, né? O A para Isso. cima, o E. Então, Uhum. primeiro a criança, ela olha a forma Uhum. daquilo com outro olhar. Então, essa foi a primeira vivência. Depois, a professora colocou em vários versos com a mesma letra. Então, por Uhum. exemplo, e pediu para a gente desenhar algo que a gente vê a letra naquilo. Por exemplo, eu desenhei uma cesta. Uhum. Você consegue ver o C na cesta? Uhum. É um C dentro do cesto. Sim. Então, tem a V. Então, ela pediu para a gente fazer tudo com a letra C, né? Os versos. Então, ela começa a falar só com A, só com E, só com I, só com U. E a criança começa a ouvir. Então, ela está experienciando primeiro as letras. Depois, ela vai interiorizar aquilo como uma forma e depois ela vai juntar. Então, a ideia é que a criança seja alfabetizada até os 9 anos, aproximadamente. Olha quantas vivências e quanto tempo ela tem. Uhum. É lindo. É claro. Posso- Desculpa. Não, eu só ia comentar, a minha enteada, ela está no primeiro ano, então ela está sendo alfabetizada agora. E ela volta com tanta alegria toda vez que aprende uma outra letra e contando a história, né? Às vezes, claro, eu tenho que perguntar um pouquinho, e aí, qual que foi a história? Mas quando ela conta, dá para ver que aquilo vive nela e que Sim. realmente faz parte, que ela compreende o que tá, né, o que ela recebeu. E aí ela busca essa letra em tudo que ela encontra, né? Sim, Pelo São caminho, descobertas, né? e aí fica exatamente. brincando com as palavras. E é legal que a professora ela não conta aonde está a letra. Então, Uhum. por exemplo, ela fez o desenho de uma torre. A torre, se você pensar, você pode desenhar ela assim, daí colocar um telhadinho, né, na torre. Só que ali está o segredo. Então, ela desperta nas crianças a curiosidade. Então, ela Uhum. fala: na próxima aula, eu vou desvendar o segredo. E aí, as crianças começam a olhar aquela torre e ver que realmente ali tem um T. Uhum. Então, é o T, eu descobri. Gente, é mágico. É Uhum. mágico. O que ela estava contando das crianças descobrindo as letras, as formas, pelo que elas ouvem, aonde elas estão olhando o que a professora está falando. Né? Uhum. Então, é lindo demais. E assim, a forma como é aprendida a matemática é totalmente diferente, é muito corporal, sabe? Tem que pular corda para aprender matemática. Nossa, Fazer pensa. tricô. Fazer tricô, todo mundo faz tricô. Então, assim, quem puder visitar uma escola Waldorf, participar de um dia de portas abertas, para poder olhar um pouquinho mais de perto o que acontece ali, ver os cadernos, né, que Sim, tem, é muito rico, aproxima e é uma oportunidade de conhecer mesmo muito o que mesmo. acontece. Manu, vem só um pouquinho mais pra frente, fazendo um favor. E eu queria que você contasse agora sobre a experiência na sala de aula. Como é que é? Porque, assim, se a gente falou dessa diferença da alfabetização, como que é na sala de aula as atividades, né? Eu sei que tem o ritmo e a rotina, né? Que a rotina não é só cronometrada, tem um ritmo das atividades. Mas como é que é? Conta pra gente, a professora. Eu sei que a professora canta, fala Sim. os versos. Por que que tem isso, né? Uhum. Puxa, por onde começar agora, né? Bom, eu acho que é importante saber que o ritmo faz parte mesmo do dia a dia da criança. A gente olha para o ano, um ritmo anual, a gente tem o ritmo mensal, a gente tem o ritmo semanal e o ritmo do dia, né? Como que a criança está de manhã e como que ela está à noite. Então, a vivência que ela vai ter no período da manhã é totalmente diferente do que ela vai ter à tarde, porque de manhã ela está se preparando para o dia, ela está acordando, e à noite ela precisa começar a se recolher novamente para ir dormir, né? Então, só isso já faz muita diferença se a criança vai de manhã para a escola ou se vai à tarde. Então, o ideal seria de De manhã. manhã. Claro que a gente sabe que não é possível para todas as Uhum. famílias, mas é quando a criança desperta, né? Para receber ali, ela dormiu, ela se entregou e agora ela está pronta para receber o novo, né? Uhum. De manhã. Ela É. se abre, então, para essas vivências, né, no período da manhã. Por isso que a gente realmente aconselha, sempre que possível,
para a criança ir de manhã. E na educação infantil, normalmente, as escolas são à tarde. Né? Então, o É. pessoal chega num Jardim Waldorf e quer pôr de tarde, a gente fala, mas de manhã é melhor. Né? Tem que acordar Ou cedo. tem de manhã, o pessoal estranha. Como assim tem de manhã jardim? Pois é. Né? Então, Uhum. e assim, eu vou falar um pouquinho Eu só te cortando um pouquinho, desculpa, tô mas longe de é novo. assim, ó. A minha filha, é só você olhar para a criança. À Uhum. tarde ela já almoçou, ela já tá cansada. Ela já viveu um monte de coisas. Quantas Sim. horas do dia? Então, assim, de manhã é muito melhor para a criança. Se tiver, quem tem essa possibilidade, se puder colocar de manhã, é o ideal. E a gente vê as crianças que a gente até tem uma turma à tarde agora, mas a gente percebe que as crianças chegam, cada uma com uma vivência totalmente diferente da manhã. E elas precisam primeiro se afinar, se encontrar, para daí poder se abrir novamente para algo que aconteça no jardim. Né? E isso é difícil. Eles já tiveram a sua vivência da manhã. Eles precisam agora começar a digerir aquela experiência e poder se recolher para a noite, fazer essa pré-digestão, né, do que vão Sim. levar. E, bom, de manhã a gente tem esse ritmo diário, as crianças chegam na escola, elas vão brincar primeiro dentro da sala, é um brincar livre, né, com os materiais naturais. Por que materiais naturais? Porque justamente como a criança está vivenciando o mundo, ela precisa ter essa relação com o mais natural possível para conhecer o mundo, conhecer a verdade que está por trás de cada material. Então não é que assim não pode ter plástico de jeito nenhum, mas a gente evita. Ela precisa conhecer uma cadeira de madeira para ter a confiança naquela cadeira. Ela sabe o peso daquilo. Plástico é tudo igual, pode ser tudo quanto é coisa e é O plástico igual, é é morto, frio. ele não tem vida. E Né? além disso, também já é reconhecido, né, que o tato ele é estimulado e ele está relacionado diretamente depois com o pensar. Né? Então, a criança pegar uma peça em madeira com toda aquela textura, com todo aquele calor, que é tão diferente de pegar algo de ferro, que tem uma propriedade bem diferente, ou de uma seda, de um pano de algodão. A gente fala assim, o puro primeiro, para depois as nuances vão surgindo, ou o que sai daquele puro eu posso classificar melhor. Se eu já sou colocado num mundo cheio de plástico, eu não vou ter outras vivências, eu não vou ter aquela base para poder reconhecer também ou diferenciar o verdadeiro do falso. Né? Então, cada coisa tem um porquê, além de surtir um efeito que também já é reconhecido pela ciência normal, assim, pela neurociência toda, é uma base que já tem na pedagogia Waldorf há muito tempo por causa disso, dessa Sim. essência, né? Do puro primeiro vir. E olha, vou Né? falar, as mães que, né, se puderem ir visitar uma escola Waldorf, é totalmente diferente. Então, Uhum. assim, tem essas particularidades, né, dos materiais. É muita madeira, é muito contato com a natureza. Tem barro, tem areia, tem planta, tem árvore, tem tudo dentro de uma escola que traz o sentido para a vida para a criança. Ela internaliza isso de uma outra forma. Não tem tela, não tem plástico, não tem essa coisa engessada que a gente olha e fala, tá tudo pronto. Não, ela vai construir, né? É lindo. E olha que vivência que é para a criança se ela derruba um copo de vidro e ele quebra. É. Que bom ela poder vivenciar isso, do que ter lá tudo que cai, né? Cai o copo de plástico, não quebra, não acontece nada. Que relação que ela vai criar, que cuidado que ela vai ter da próxima vez. Né? Então, Exatamente. isso é muito bom também, é importante. E é um peso diferente um copo de vidro de um copo de plástico. Com certeza. Ô, Manu, e por que as crianças de primeiro setênio, eu sei que a pedagogia tem essa particularidade, não podem pegar em lápis? Que tem a ver isso? Explica pra gente. Eu sei, tá? Mas eu quero que a Manu explique na visão dela como pedagoga Waldorf. Na verdade, elas podem pegar em lápis. Isso daí é um mito. É? Não pode pegar em lápis. A gente estava falando sobre isso também. Coordenação motora fina, o que é? É que é diferente, né?
Quer É, falar? pode falar. Explica, por favor, Não, pra então, a gente gente fala entender. assim, como a Manuela também falou assim, o plástico pode ter em casa, mas na escola não vai ter. O lápis pode ter em casa e a criança pode pegar, contanto que a gente não direcione como segurar o lápis. Não, segura assim, né, com a pega fina, tal. Aí sim a gente está trazendo demais já para motricidade fina antes do tempo. Ela tem que surgir. Mas a criança pequena, na verdade, ela está muito mais ligada ao traço, né? Então, ela vai pegar um lápis, assim como ela vai pegar um pauzinho para brincar com o pauzinho, e vai desenhar, vai fazer riscos, e vai vivenciar isso, e vai observar, e vai viver dentro disso daí, né? Então, a gente não tem ali os lápis para as crianças fazer os desenhos, eles têm o giz de cera, o bloquinho, mas ela até mesmo ela usa o giz de cera como se fosse um lápis, né? Então, eh, não dá para assim dizer não pode ter lápis. O que não pode é mostrar para ela ou dar só o lápis para ela e dizer pega assim e faz assim, assim assado, né? Então, porque ela vai pegar, se não tiver lápis, ela vai pegar um pauzinho lá fora e vai desenhar. E com o E lápis, no começo, ela vai pegar da Por mesma isso não forma. tem, é melhor não deixar à disposição da não, criança não o é que. lápis, porque senão, Sim, né? ela acaba optando pelo lápis, se não toda vez. Então, o giz de cera É. bastão é mais interessante, ele é mais macio, né? Ele Uhum. tem de Tem uma mais outra cor, forma, né? a cor e tudo. Então, assim, não é que não tem lápis, tem, mas para quem que você vai disponibilizar? Quando você vai disponibilizar? Então, assim, eu na minha sala eu tenho para as crianças de 6 anos que estão indo para o primeiro ano, né? Sim. O Mas lápis elas grosso, né? Isso, lápis grosso, não o fino, porque senão é demais. Então, eles podem desenhar, mas eles não desenham apenas com esse lápis. Eles têm lá o giz de cera, que eles já estão habituados, porque é aquilo que eles tinham antes, né? Então, eles desenhavam com o giz de cera. Sim. Tem isso também do giz de cera bastão, de bloco. Dizem, né, que também é outra questão que falam, tem que ser esse para as crianças, que é um quadradinho. Mas na verdade não, a criança pequena, a pega dela é mais difícil para ela esse giz, e ela vai sempre procurar fazer a linha, ela não tem, ainda não consegue fazer o plano, né, Sim. com esse giz, que é na verdade para isso que ele foi feito, para criar superfícies. Então assim, o bastão é bom também para eles, né? Então, existem muitos E que mitos, mais? muitas A questão de cantar dentro da sala de aula. Fala sobre isso que é tão lindo. Não, gente, meu marido chorou de ver a professora cantando. E né, a gente estava falando, né, Manu, sobre isso na visita da escola, que eles ficam que nem uns pintinhos, assim, ao redor da mamãe pata, assim, os pequenininhos. pequenininhos, E a professora catando os brinquedos e cantando, gente. É lindo. Sim. Imagina se você ficou, né? Imagina o que é para uma criança, uma professora gritando. Já falei que está na hora de arrumar. Pega lá o brinquedo, põe no seu lugar. Tarará. E não é para gritar agora, é para ficar em silêncio. É. Né? Então a gente tem que imaginar o que vem para a criança quando a professora dá os comandos duros ou se ela canta e convida. O cantar, bom, você vai falar, mas assim, o cantar Pode que falar. Fala, fala. tem que cuidar, senão eu falo tudo. Esse cantar, ele toca direto na alma, né? A música toca direto na alma, é a linguagem na alma. Então, a professora cantar, ela traz ela desperta não vou dizer comando, mas já relaciona aquela melodia com o momento de arrumar. Então, ela não precisa falar, crianças, está na hora de arrumar, mesmo que ela diga de forma suave, se ela começa a cantar, as crianças já relacionam com a ação e vão lá e recolhem. E eles têm muita alegria em fazer isso. Então, a gente usa muito o canto por isso, para sinalizar o momento específico de uma atividade, né?
E, gente, a professora precisa ser cantora? Não, a professora não precisa ser cantora. Não. A gente tá falando do sentimento, né? Então, Uhum. por exemplo, na minha casa, quando eu vou falar pra minha filha juntar o brinquedo, eu não falo, guarda esse brinquedo, já falei, igual você tava falando. Uhum. Eu faço assim, ó. Se brincou de boneca, guarda. Se brincou de Lego, guarda. Coisa Uhum. assim. Então, qualquer brinquedo que ela esteja brincando. Então, eu já dou um comandinho pra ela nesse sentido. Uhum. E não ficar falando pra criança o que ela tem que fazer a todo momento. Uhum. Esse é o sentido do cantar, né? O cantar ele não é usado apenas para comandos ali. A gente canta nos momentos em que a gente está fazendo. Cantar traz alegria para a criança, Sim. né? Traz uma vivência gostosa. Ela se relaciona de uma outra maneira. Eles gostam, eles cantam. Enquanto eles estão brincando, eles estão cantando também muitas vezes, né? Aquilo fala com eles de uma outra maneira. Então, se a gente está amassando pão, a gente está cantando lá a música de amassar o pão. Não em forma de comando, mas a gente está envolvido com aquilo e fazendo, né? E assim como as músicas da época, né? Agora, primavera, músicas que trazem o que está acontecendo do lado de fora também. A gente traz isso pelas músicas para dentro da sala, né? E eu estava falando um pouquinho da questão do ritmo, então a gente tem esse brincar dentro, onde acontecem algumas atividades também. Então, no jardim, por exemplo, a gente faz aquarela, ou a gente faz o pão com as crianças que a gente vai comer no dia seguinte, né? É um momento onde eles podem desenhar, onde tem lá né, o giz e tudo para eles desenharem, onde eles constroem, onde eles brincam. Então, eles chegam nesse lugar onde a professora também está preparando o lanche. Então, a gente prepara o lanche em sala. As crianças ajudam. Então, eles se envolvem muito com o que está acontecendo, eles se envolvem com alegria, com vontade. Eles sentem o cheiro do pão que está sendo assado, da tortinha que está sendo feita. Eles Que ajudam a amor. picar a salada de fruta que vai ser, né, vai ser servida. Então, eles participam realmente, eles veem da onde que vem o alimento que eles estão comendo. Eles trazem fruta que vem de casa para compartilhar com os colegas, né? Então, cria uma outra relação com isso. Aí a gente canta para começar a arrumar, né? E a gente não canta apenas, não é um comentário, a gente faz, a gente arruma junto, a gente começa a arrumar e começa a cantar baixinho. E vai colocando os brinquedos no lugar. E esse movimento vai acontecendo na sala também. Eles vão se envolvendo, vão guardando. E aí a gente tem lá os carregadores de móveis, né? Às vezes os padeiros ou os ajudantes de cozinha falam, vamos deixar a cozinha pronta para cozinhar da próxima vez. Em forma de imagem, eles vão arrumando o ambiente. Vão guardar os carrinhos nas garagens, né? Levar os animais de volta para suas casas. É diferente do que, põe lá na prateleira, faz Sim. não sei o quê. Né? É de uma outra forma. Depois de arrumar, a gente faz uma roda com eles, que é uma roda, como uma história trazida em gestos, né? É um movimento de ciranda e músicas que retratam essa vivência do que está acontecendo do lado de fora agora. Então, tanto perante as festas, né? As festas cristãs, tem, por exemplo, a Páscoa, qual que é o significado da Páscoa, né? Morte, ressurreição, como que isso pode ser trazido através da lagarta, né? Alguma Sim. história de lagarta, isso como vivência pro ser humano mesmo, né? O que é isso? Algo tem que morrer para algo novo surgir. Surgir. Então é essa vivência que ele vai ter, que as crianças vão ter, não em forma explicada, mas realmente vivida, vão entender de uma outra maneira o que é isso. Deixar algo para trás para algo novo vir, né? Então, agora, por exemplo, a primavera, ou então vamos tosar as nossas ovelhas, né? Então, Sim. isso é feito nessa roda. Depois nós vamos lanchar. E essa mesa é preparada pelas crianças também. Eles ajudam a colocar a mesa, a arrumar o lugar para cada um, principalmente os mais velhos. Eles têm outras responsabilidades, né? Eles ajudam eles já Gente, que conseguem paz que é aquele contar. lanche. Tinha velinha em cima da mesa, copo de Sim. vidro. Eu fiquei encantada, e as crianças tudo sentadinha comendo, numa Uhum. paz. Não tinha agito. Agora é a hora do lanche. Plum, toca o sinal, as crianças saem tudo correndo, não sabem nem onde que vão lanchar, estão tudo. Uhum. Não, quietinhos ali, E lanchando. é muito importante esse momento, porque é um treino social para eles também. É um É. momento em que a gente
tá todo mundo junto, olhando um para o outro, onde a gente conversa também. Então, não é que a gente come totalmente em silêncio. Tem um momento do Sim. silêncio, mas tem um momento também que a gente escuta o outro que está lá contando alguma coisa. A gente olha para o que a gente está comendo, né? Então, é um tempo mesmo. E é um lanche que todo mundo come a mesma coisa, né? Sim. E aí, depois disso, cada um tira o seu prato, coloca a sua cadeira no lugar, né? Põe na pia e vão brincar do lado de fora. E aí é uma outra vivência de brincar, né? Um outro espaço. Eles sobem em árvore, a gente brinca quando tá chovendo, vamos para chuva, né? Eles colocam roupa adequada para isso, vão brincar Sim. em poça, descobrir o mundo que tá lá fora mesmo. E aí, A minha filha fala, mamãe, eu amo a chuva. Ela fala. Uhum. E aí, às vezes a gente fica, né? Ai, Curitiba, não aguento mais que tá chovendo, que tá não sei o quê, que tá frio. E aí ela fala isso e eu falo, olha a visão que ela tem da Aham. chuva. Ela adora Sim, pular em poça de água. sim. Ela adora sentir a chuva e brincar de guarda-chuva e tudo. Ela tá entendendo que, né? E aí eu levo pro sentir. Eu falo, filha, as plantinhas também têm sede, elas precisam da chuva. Ah, mamãe, hoje não tem sol. Então eu falo da chuva, né, com Aham. sentido, com amor. E Uhum. aí ela ama a chuva. Então, né, é Uhum. diferente. Uhum. Eles fazem rios, né? É, Cavam na terra, na areia para ver esse rio correr da chuva, vão coisa mais direcionando, que linda. tudo eles não descobrem ali. E aí depois também a gente arruma o lado de fora, põe tudo no lugar, fecha os buracos que foram cavados e vamos daí para o encerramento, que é o momento onde a gente conta uma história para as crianças, né? Uma história também da época. E essa história, ela não é mudada todo dia. A gente conta ela durante uma época inteira. Tem histórias que a gente conta apenas por uma semana e tem outras que são 4 semanas a mesma história é contada. E a E por criança quê? realmente se apropria daquela Porque ela imagem. tem que fazer uma imagem na cabecinha dela. Ela se apropria daquilo, passa por todos os seus corpos, né? Uhum. Chega É ao físico, interessante realmente. porque a própria criança já sinaliza dessa necessidade de repetição. E a gente que ignora isso às vezes, ou não tem ideia de que isso é uma necessidade, né? E se a gente imagina que a criança está nessa fase do corpo físico, né? Do crescimento, desenvolvimento, né? Orgânico, a gente pode imaginar como é que nosso corpo vai se multiplicando as células. É uma repetição eterna, né? Tem que, de novo, fazer a mesma coisa e faz e faz. E daí é interessante que isso se expressa nessa necessidade da criança da repetição. E que a gente, às vezes, também não entende, porque a gente fala assim: meu Deus, eu já falei 1000 vezes que não é para fazer isso, ou falei 1000 vezes que agora. Você já não entendeu? Entendeu? Claro que entendeu, mas precisa que fale de novo. Ah, vai ter que falar 1001 vezes, 1002, 2000. Então, Sim. se a gente entende que isso é uma necessidade, é, não é porque não entendeu ou porque não quer entender, é uma necessidade da repetição. E ela pede. Então, até temos uns livrinhos que chamam assim, Conte Outra Vez, porque a criança fala isso pra gente, né? A gente conta uma história, conte outra De vez novo. daquela, de Uhum. novo, né? Então, é uma necessidade. E essa de ela já saber, né? Então, por que que a gente conta de novo? Porque para a criança é muito bom ela saber o que vai acontecer. Todo o ritmo, tudo isso, na verdade, é uma afirmação de que está tudo bem, porque vai acontecer de novo. Ela já sabe o que vem. Então, encher a criança de novidade só traz insegurança, nervosismo, né, ansiedade. Então, a gente pensa assim: ela já sabe o que vai acontecer, então está tudo bem. Ela sabe, na época da adaptação, o ritmo da manhã é assim: termina com a história. Então, a criança sabe que depois da história a mamãe vem buscar. Então, na fase da adaptação, isso é muito importante também. Sim, é uma previsibilidade, né, Exato. para criança, É, segurança. Sim, eles conseguem relaxar e realmente se entregar daí ao que está E em acontecendo. casa precisa ser assim também, né? sim, Então tem sim. que ter essa ordem. Tem a Uhum, rotina? Tem, mas o ritmo, né? Agora uhum, tomar o café, trocar a roupa, né? uhum, Fazer isso. E aí também a hora do sono. Então tudo isso, né? É uma uhum. visão integrativa da criança. Exato. A gente entender, assim, né, quando fala ritmo, rotina, a rotina é necessária, mas a rotina pura
ela pode ser assim, morta também, né? Estaca, né? A Sim. bate-estaca. Não, o ritmo ele traz essa flexibilidade. Isso vem Fluidez. depois disso, mas hoje pode ser um pouquinho diferente de ontem, porque aconteceu outra coisa. Mas, né, então, o ritmo ele é como um respirar, assim, nós respiramos, nós funcionamos como um ritmo. Ritmicamente. Se algo sai fora do ritmo, é doença. Então, É. a doença, na verdade, é isso. Alguma coisa saiu do seu ritmo certo. Então, respirar, o coração, todos os órgãos. Então, se a gente faz isso no ambiente que envolve a criança, ele vai ser salutar, vai prevenir doenças, Sim, né? exatamente. Só para dar um exemplo para os pais, né? Na hora de dormir. A gente não fala assim, ó, agora é hora de dormir, apaga tudo e pede para a criança deitar. Não. Uhum, Você conduz para que ela vá dormir. isso. Então, diminui as luzes da casa, desliga os eletrônicos, abaixa o tom de voz, Uhum, coloca uma velinha na mesa para fazer a refeição, conduz para o banho, né, de uma maneira calma. No banho não fica agitando a criança, falando uhum, muito com a criança, perguntando como foi o dia, como isso. sim. Não, canta uma musiquinha, um conto antes de dormir. Isso é o Uhum, ritmo. Ele isso, né? traz a vida para a rotina. Exato. Uhum, E a criança, ela se sente segura. uhum. Agora eu sei que depois de eu jantar eu vou tomar meu banho, depois vai ter a minha historinha e eu vou dormir. E aí ela se entrega para esse momento. E quando a Manuela falou que a gente faz também a refeição, né, diante deles, então a criança está integrada no processo todo. Então ela Gente, fazem a torta, a criança faz a torta é, dentro da sala, da horta que ela colheu. É sim, lindo. né? Então e a gente daí ela vai na hora de comer, ela vai comer porque ela participou daquilo, ela sentiu o cheirinho, né? Além de que tudo isso também vai educando aqueles sentidos básicos que a gente fala dos sentidos básicos, que nada mais são do que impulsos que a criança tem para se relacionar com o mundo, que fundamenta depois os sentidos que a gente chama de superiores, os sentidos sociais, eu saber estar junto com o outro, eu poder entender quando que o outro é um outro, o que ele fala, os pensamentos, né? Tudo isso vem das vivências básicas que a criança tem no primeiro setênio, que vem, ela já traz, né? O sentido do movimento, ela já traz a necessidade de movimento. Então, a Sim. gente tem que dar um ambiente onde ela possa se movimentar. Eu tenho uma criança do movimento em casa, então Sim. eu sei como é ela não conseguir ficar na cadeirinha quietinha para comer. Eu sei que o Uhum, corpinho dela uhum. pede esse movimento. Isso Ela é. tem que dar uma volta na mesa, na casa, daí depois ela Uhum, volta e dá 2 colheradas, daí ela volta, aí ela senta, aí ela fica com a perninha, aí ela não para. Aí, uhum, sabe assim, aí ela vem, eu quero sentar com você, eu quero sentar no teu colo, eu quero. Até que ela volta pra cadeirinha de novo, dá mais umas colheradas. Ela é uma criança do movimento. O corpo uhum. dela tá pedindo. E a Isso. gente fica assim, senta, come direito, faz isso. A gente limita a individualidade da criança o tempo inteiro. Claro É. que isso é uma questão também assim, a gente vai conduzindo ela, educando para que ela consiga estar sentada no momento da refeição, porque também dar É, 2 colheradas e sair correndo também não vai exatamente. ser saudável para ela. Sim. E aí, conhecendo isso, né, como você falou que ela é do movimento, onde que eu posso trazer esse movimento para ela poder realmente botar tudo para fora, para no momento em que ela for sentar, ela conseguir. E é isso também, a gente O fala nesse. preparo, tá no É, preparo, a autonomia Sim. que eu gero para a criança, o empoderamento Isso. para ela poder Uhum. participar, colocar o próprio prato dela na mesa, se servir Isso. sozinha. Tudo isso eu Aí tô ela dando vai ter movimento. interesse Exatamente. para agora sentar e comer, né? Quando estão muitas vezes as pessoas que vão conhecer também vêm às vezes na hora do lanche e falam, nossa, como é que todos são quietinhos, sentados ali, ou na hora da história, tudo. É porque a necessidade dela já aconteceu, assim, do movimento, ela já se movimentou muito. Agora, estou com muita fome. Então, a gente pensar assim, o movimento, o alimento, se alimentar, isso não pode ser um momento ruim, não pode ser um castigo. Agora você tem que comer porque você precisa. Não, tem que ser saciar uma necessidade. Então tem que ser uma coisa boa. Nunca pode ser levado para uma recompensa. Se você comer direitinho, você vai ganhar aquilo. Não, o próprio comer tem que ser uma coisa boa, uma necessidade, né? Então, Exatamente. e isso vai acontecer se ela teve todo o movimento antes, se ela teve toda essa possibilidade de vivenciar o que ela precisa. Então, na hora de precisar sentar para comer direito, ela vai fazer.
Mas Com não por uma certeza. imposição, por uma prontidão. Estou pronto para isso agora, né? Eu acho que é ainda só válido falar então que a gente tem esse ritmo do dia e esse dia ele se repete na semana seguinte. E isso também vai trazendo uma referência para a criança e uma segurança. E a gente encontra isso, por exemplo, no alimento. Se na segunda-feira a gente come o arroz com gerçal, uva passa e as frutas, na próxima segunda é a mesma coisa. E ela vai criando essa relação com o tempo também. Isso vai dando segurança para ela ficar ali bem. E outra coisa que é importante saber, né, reforçar, é que a gente está falando do primeiro CT, desses primeiros 7 anos, mas dentro desses 7 anos também se divide novamente, né? A gente em 3 3. Em fases. que fase que a criança está? Lá de 0 a 3 anos. O que que ela realmente precisa? Ela está muito mais nesse corpo. Então, o trabalho que é feito lá é diferente do trabalho que é feito depois, né, das crianças de 3 a 7 anos, que elas vão Ai, vivenciar. é lindo demais. E aí entra muito esse educador. A autoeducação do professor é o que vai estar atuando na criança, né? Estar lá realmente presente, deixar, né? A gente fala, tira os casacos de preocupação e põe para fora, É. e estar realmente presente nessa hora e cuidando desse ser que está ali. A gente fala assim, eu tenho 2 imagens que eu acho muito bonitas. Uma é do limite, a gente vê da importância, né, que o limite tem para a criança. De que a criança é como um rio que corre e que nós vamos dando essa margem. Se a gente aperta demais, uma hora vai estourar. Se a gente solta muito, também vai, né, vai se perder, vai abrir demais. E como dá esse limite, então, que dá essa oportunidade desse ser rio que está ali, né, correndo, encontrar a sua própria direção. Então, ele vai correr para o lugar onde ele precisa correr, né? Mas nessa segurança que a gente está dando ali. E a outra imagem também é que muitas vezes falam, vocês estão criando as crianças numa bolha, vocês não estão deixando elas, né? Porque o mundo lá fora é muito diferente. Tudo, né? Isso, né? E daí muitas vezes acontece a gente trazer muitos medos para as crianças cedo demais. E a gente diz assim, não é questão de bolha, mas sim de estufas. Né? A gente está preparando aquela planta que está ali, cuidando para que as raízes se fortaleçam, para quando for para o mundo, vai dar conta de lidar com tudo. Vai estar fortalecida, vai ter tido as vivências, vai ter se frustrado, o que precisava frustrar, vai ter descoberto coisas que precisavam descobrir. Né? O corpo vai estar firme para aguentar tudo o que vem depois. O mundo vai ser bom, ela vai ter vontade de viver no mundo de fora. Né? E se a gente traz essas imagens ruins ou muita coisa para ela muito cedo, o que a gente faz? Vai estar apagando essa chama dela. Né? Então, essas estufas precisam ser criadas para que as crianças depois atuem no mundo afora. E entender. Gente, a Manu vai ser professora da minha filha. E eu tô encantada, tô ouvindo ela falar aqui, imaginando ela lá na escola. E falando, né, o jeito que ela tá falando, assim, que encantamento por isso, né? Sim. De ter esse olhar mesmo. É uma outra visão de vida, igual você escreveu, Margarete, porque não tem outro sentido. Senão a gente olhar o ser humano, né, individualmente, o que ele precisa, as necessidades que a gente precisa atender daquela criança, de fato. Sim. E não só levar algumas coisas que hoje em dia o mundo já tá cheio e a gente esquece de olhar essa visão do ser humano mesmo, né? Exato. Que veio dessa terra, desse universo, dessa natureza que é preciso, né? Desse ambiente externo e interno que a gente vive o tempo todo. E as coisas, o quanto as coisas externas influenciam na gente, né? Na antroposofia é falado sobre isso. Uma pessoa com depressão é quando a alma se distancia de todos esses corpos, Isso. porque ela não consegue absorver o externo para dentro dela, do que está acontecendo. A depressão é isso. É quando há esse desequilíbrio. Então, a gente precisa olhar para essas crianças com esse amor. Como um rio, como a chama. Olhar que não está dentro de uma bolha, está numa estufa, né? Isso. O quanto a gente pode cuidar, quanto a gente deve regar todos esses corpos. A gente não entrou nesse mérito, mas as crianças têm o corpo físico, né? O corpo etérico, o corpo astral, o eu. Até eles chegarem nesses corpos, o quanto eles precisam passar por diversas vivências e experiências, né? Para que eles atuem no mundo com a força que eles realmente desenvolveram, as habilidades, a criatividade, a imaginação, as relações interpessoais sozinhos.
Uhum. de uma maneira integrativa e linda de se olhar, né? Exato. Meu Deus, se deixar a gente fica falando 4 horas de antroposofia e Waldorf aqui. Mas, ó, a gente está encerrando o programa. Mas Uhum. eu queria, assim, só fazer mais 2 perguntinhas, que é pra gente encerrar de informação mesmo. Manu, como que é feito o olhar de observação para essa criança? Quando é que eu sei que daí, de fato, essa criança passou pelo primeiro setênio e aí ela precisa receber a alfabetização? Quando que ela está pronta? Você realmente está querendo encerrar o programa? É Porque longo Acho que não, acho que não. O que a gente tem de não é tão observação, simples né? Não, eu assim. sei que não é. Gente, tudo na Waldorf é assim, nesse olhar Profundo, né? profundo. Não tem como a gente falar em 15 minutinhos, trazer aqui o recado dado. Não. Uhum. E tem que, né, as pessoas têm que ter um ouvido também, né, mais aberto, assim, ouvir com o coração, né? Bom, uma das coisas que a gente fala, a gente consegue ver no próprio físico da criança, né? Então, são várias coisas que a gente enxerga. No físico, por exemplo, é quando os dentes molares, né, saem. O primeiro É grande quando tem marco, né, que é a isso. troca dos Aham, dentes, que foi a essa, força que o corpo fez de exatamente. maturidade. Porque os dentes ainda vêm dessa hereditariedade, né, do que veio dos pais e tudo isso. Sim, Então, essa troca que começa a surgir quer dizer que a criança realmente está se apropriando do corpo. Claro que isso tenha acontecido mais muito cedo, por isso que a cedo. gente não pode só focar nisso, porque tem outras questões ali, não é só o dente cair, né? Mas também esse nascer, são outras coisas ali. A prontidão emocional também da criança, como que ela se coloca perante desafios, né? A postura, a forma como ela está brincando, eles começam a planejar as brincadeiras, eles planejam, 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 constroem, mas na hora de brincar, quem brinca são os pequenos. A gente vê Aham. ali uma Por que mudança. tem essa mudança do brincar? Ele planeja, daí os pequenininhos que brincam, né? Porque o pequenininho não tem essa capacidade de planejar. Por que isso é um sinal de prontidão, assim? A criança, ela passa por várias fases no brincar, né? E como a gente fala, ela está muito ligada ao presente ainda. Então, o que está à frente dela, ela usa, ela vai brincando. Quanto menor, é mais assim, né? Ela pegou um toquinho ali, aquilo ali começa a se transformar numa brincadeira pelo que está acontecendo afora. E isso vai mudando, ela vai começando a criar as suas próprias relações com as brincadeiras, com o mundo, e vai trazendo isso para o brincar dela. Então, pelas vivências em que ela tem. E a partir do momento, eu estou tendo que resumir muito, viu? Espero que fique claro. Mas Só vem um pouquinho mais o microfone ali, mas aí, a por partir do favor. momento em que ela começa a pensar a brincadeira, né? Ela começa a É, criar a Uhum. da imagem chavinha. antes para daí colocar em prática. A gente vê isso no desenho também, quando eles falam, eu vou desenhar tal coisa e desenham. Eles criam uma relação com o mundo de fora, né? E aí Mais, assim, concretiza. já mais Uhum. consciente. Então, tanto no desenho, quando eles começam a desenhar, além das formas que vão surgindo, também cenas do cotidiano, né? Então, fui no médico, agora desenhou ela no médico, assim. Então, é uma outra relação com o que aconteceu que ela traz ou que pode acontecer. Então, o planejar a brincadeira, o gosto, então mostra essa prontidão, o gosto pelo planejar algo para acontecer. E o acontecimento em si daí já perde a importância, por isso que a gente fala. Então, eles bolam lá, vamos construir uma nave aqui com os brinquedos, não sei o quê. E o gosto foi nisso. Depois está pronto, os pequenos que vão brincar, porque Uhum. para eles já despertou a fantasia para brincar com aquilo, né? Então eles estão em outra fase. E quanto ao físico também, além da troca dos dentes, um sinal físico, as proporções do corpo. Então, não sei se talvez os mais antigos ainda têm essa lembrança que a gente. Eu lembro que comigo assim, mostra se tua mão já alcança a orelha do outro Uhum. lado, né? Se alcança, tá pronto para ir para a escola. O que isso tem a ver? Tem a ver só pela proporção do corpo, né? Que ela tá assim numa outra já, o braço, a possibilidade de movimento do pulso, não mais, né? Na hora que desenha, não é mais assim
o braço inteiro já ele tem uma capacidade, ou seja, a motricidade fina, vai se afinando, né? Então chega já essa consciência para cada extremidade do corpo. Então, então tem várias, Pular corda, por pular exemplo. corda, dominar o ritmo. Ah, de tum, Uhum. tum, tum. Ele tá Você já já se nesse apropriou compasso do o corpo. ritmo do corpo. Então, E vocês fazem testes, assim, com as crianças? O que fazem, de né? certa forma, né? A Sim, gente não nós chama só não de vai falar teste, de mas teste mesmo. experiências, Sim. assim. Então, eles pulam corda, a gente faz algumas brincadeiras para ver a história, que normalmente, como eu falei, a criança está no Uno, então você conta uma história inteira. Mas daí, para essas crianças que vão para o primeiro ano, já tem uma possibilidade de contar em capítulos. E eles lembrar, o que que a gente leu ontem, né? Eles lembrarem. Já teve alguma criança que vocês observaram tudo isso e aí teve algumas questões que ficou para trás e vocês falaram para os pais, olha, não, essa criança não está pronta ainda para ir para o primeiro ano? Sim, a gente entra aí, obviamente, num conflito da questão legal, né, de que as crianças precisam ir para o ensino fundamental no ano que fazem 7, né, no máximo. Mas como, em geral, ou a criança vai para uma escola Waldorf também, aquilo lá abarca também a criança que ainda não está muito pronta. Então, é um trabalho que a professora tem no primeiro ano de contemplar essa criança ainda com as necessidades específicas dela para ficar pronta. Porque Então já tem diferença, né? Crianças que nascem no começo do ano e crianças que nascem no final do ano. Uhum, Né? Como que o tempo que elas tiveram, como que elas vão chegar no primeiro ano? sim. Então, tem que ter esse olhar também. E a gente, por exemplo, a gente tem, às vezes, famílias. Aprendeu a ler e escrever lá, ainda com a gente ali. Apesar de nunca ninguém ensinar. Mas está tão pronto, já está aprendendo a ler. E daí os pais, às vezes, mas ele já tá lendo, assim. Será que não é bom colocar antes dos 6, no primeiro ano? Porque senão vai perder o interesse. Eu digo, não perde o interesse. E o interesse também é cíclico. Às vezes tem alegria agora de ter aprendido, assim, eu já sei ler e tal, tal. Mas pronto, passou. Agora, se você coloca no primeiro ano, não tem mais volta. Sabe? Aí vai ter que continuar nesse caminho para frente. Enquanto que lá no jardim, deixa ela ter alegria, mostrar que sabe, vai fazer um desenho, coloca seu nome, nome do coleguinha, mostra para todos que já sabem. E a gente, nossa, que legal, tal. Mas a gente não dá importância a isso, dá importância àquilo que ainda precisa, né, trabalhar, porque às Sim. vezes vai numa direção, mas outra está ainda capengando. Então, Tem muito essa questão que do olhar tudo atraso. Ai, meu isso. filho vai ficar atrasado porque ele não leu com 7 anos. Nossa. E na alfabetização Waldorf pode ser até 9, né? A Uhum. Andrea falou muito sobre isso. Que a criança, ela passa 3 anos aprendendo a alfabetização e não é em 6 meses. E a pergunta né, que a gente coloca é por que que ela precisa aprender com tantos anos, né? Com 5? Por que que ela já deveria estar lendo e escrevendo com 6, com 7? Porque não dá esse tempo para a criança. Ela vai ser adulta por muito tempo ainda. Essa pressa de que a criança saia, vá fazer vestibular muito cedo, aí o que que acontece? Quando vai lá, faz com 17 anos, escolhe lá a profissão, muitos desistem depois. Ou vão trabalhar com outra coisa, porque não era aquilo que eles realmente queriam. Né? Então, dá um pouquinho mais de tempo, dá essa segurança de que depois, quando for tomar a decisão do que vai querer, vai ser a decisão correta. Sabe? Eles vão se entregar verdadeiramente para aquilo, vão estar prontos para receber um outro conteúdo. Sim. Então, Nesse sentido, não existe tempo perdido. Se você preenche o tempo com coisas que fazem sentido, nunca o tempo é perdido. estão ganhando tempo, né? Então, olhar para isso. Eu quero colocar vocês duas dentro de um potinho, assim, ó, e colocar lá na minha casa. Falando o que eu tenho que fazer, a pedagogia Waldorf dentro da minha casa. Os pais, eles podem aplicar isso em casa, né? Porque a escola é uma extensão da casa. Sim. Então, eu acho que é mais, assim, nas questões dos materiais mesmo. Tentar levar um pouco mais de material mais natural para os brinquedos, madeira. A gente sabe que é caro, mas, assim, tentar pegar coisas mais recicláveis, como tecido, né? As crianças, elas Mas gostam galinhos de... e pedras você encontra em Isso, toda no a jardim, esquina. exatamente. Eu montei uma latinha lá em casa com as pedrinhas que ela colhe, com as folhas secas, para ela ter isso, sabe? Porque
também você vai criando essas memórias afetivas da criança. Exato. Agora, muita boneca, princesa de tudo quanto é tipo, Barbie, todas as Barbies, todas as bonecas lindas, maravilhosas, com olhos abertos, que fica, né, ali. Os brinquedos é um tema à parte que mereceria, assim, duas Ai. horas. Mas fala um pouquinho dos brinquedos, é Assim, importante. assim, principalmente boneca, pensar que a relação que a criança tem com uma boneca é um representante do ser humano, né? Então, a partir dali, a gente já pode talvez refletir em cima disso, que imagem eu quero trazer para a criança nesse sentido. E a Barbie, então, aquela perfeição que, na verdade, na realidade não existe. Quem tem pernas daquele comprimento e, né? Quem tem um corpo assim impossível quase. Então, pensar assim, não vai causar até uma suposta necessidade de querer ser igual àquela imagem ali. É Então, uma tem distorção do belo. distorção do belo. O belo é aquilo que é verdadeiramente humano, né? E aí tem todas as variações de corpos, de cores, né, de cabelos e tudo. E cada um tem uma beleza. E a gente não precisa chamar atenção para essa beleza. A gente simplesmente dando o brinquedo certo, o boneco certo para a criança na sua idade, é que já vai despertar isso nela. Esse amor, o boneco para um bebê, para uma criança bem pequena, é principalmente uma cabeça que ela pode sair enrolar e carregar no colo. É isso, é ela, é como ela é. Ela é isso, ela tem necessidades fisiológicas, precisa dormir e comer. E assim ela vai brincar com o boneco. Então, o boneco não precisa ter muita coisa, só ter a essência do que é um ser humano para essa criança. E a agressividade que traz os brinquedos, né? Robô, Sim, pilha, sim. os super-heróis com umas caras meio estranhas, umas coisas assim. Então, assim, tentar, né? Então, como eu disse, É assim, eu acho difícil no que mundo de hoje, mas a gente precisa tentar, né? o que traz uma grande preocupação hoje é trazer o digital tão precocemente para a criança, né? O humano fica excluído disso, o verdadeiro fica excluído disso, porque é uma ilusão. A criança ela não consegue, ela precisa conhecer o mundo, então ela não consegue diferenciar o que está numa tela do que está fora. Fora todas as impressões que causam nos nossos nervos internos, né? Imagens que são estimuladas pela retina. Então, tem todo um estudo em cima disso também, que causa essa irritabilidade e essa falsa visão já, digamos, já estraga o olhar, o sentir o cheiro, né? Relaciona do todo. Por isso que a arte também perpassa toda a pedagogia Waldorf, porque ela traz a essência de tudo. O conto, a Isso. música. A cor, as imagens, todas elas têm que ter uma sensibilidade atrás, senão mata, né? A criança pequena, a gente não tem um cuidado. Isso que eu acho assim, a gente já tem muito consciente da alimentação correta para a criança, né? A gente está muito preocupado já com esse corpo físico de trazer Sim. saúde com uma alimentação correta, não trazer precocemente os artificiais, né? De preferência até evitar, então não trazer açúcar, tudo isso já está muito consciente em todo mundo. Só que a gente esquece que está junto ali tudo, a alma, o espírito da criança está ali. E tudo que é artificial em forma de imagens também vai fazer mal e vai matar essa sensibilidade. Né? Um bebê tem uma sensibilidade, você não precisa pôr. O leite materno é docinho, né? Não pode pôr açúcar, senão já estraga essa sensibilidade. Então, isso a gente já tem consciente. Não vou trazer um açúcar, ela não precisa disso. A maçã já é tão docinha. Eu não Agora tenho põe. dúvida que eu escolhi a escola certa, porque eu não dou açúcar para minha filha, Então, eu acho né? que. Claro, se ela vai numa festinha, se ela pega um pirulito, se ela pega uma. Mas assim, é muito de vez em quando, não tem na minha E na casa. maioria das Então, vezes ela nem gosta daí, ela não né? gosta. Ela Ou, tira todo. A minha amiga viu ela tirando todo o chocolate ao redor do bombom de sim, uva e morango, porque ela queria só a fruta. Ela foi isso. tirando toda a meleca do doce, assim, e Olha só. tirou. Aí, Porque né? tá nela isso, ela gosta da fruta. E quando a Agora, gente não vai dar, às vezes aí as pessoas, ai, tadinha, por que você não é, tá dando? é tão É gostoso, né? Mas criança, não, não nossa, precisa. que maravilha que é sentir o sabor verdadeiro de uma fruta.
que a É. gente pode até já perder se a gente só come tudo com açúcar ou É. tudo E chá, vocês misturado. oferecem chá, minha Sim. filha ama chá. Uhum. Chá sem açúcar, óbvio, né? Mas assim, claro, a gente tá falando dessa parte da Mas você viu? escola Você queria encerrar e a gente não que é deixa. muito que é muito boa. A gente tem que falar muito ainda sobre isso. A gente Uhum. pode fazer vários episódios divididos por etapa para a gente falar só da pedagogia, inclusive para trazer essas informações. Sim. Porque é importante a gente falar dessa diferença e para as pessoas acham, né? Já vi gente falando assim: ah, quem estudou em escola Waldorf é bicho grilo. Uhum. Porque quem estuda em escola Waldorf não consegue passar no vestibular, não tem apostila, não tem boletim, não tem prova, não usa uniforme. Mas, gente, quem disse que isso é o que faz ser um ser humano ou do bem, ou seja alguém na vida? Isso não significa nada. O que significa é que a gente está mostrando uma outra essência de um olhar, de um outro olhar para o ser Uhum. humano. É diferente, não tem a ver com que ser melhor ou pior. Não tem a ver com expectativa de quem o meu filho vai ser estudando numa escola Waldorf. Tem a ver com que eu coloco como princípios e valores que eu acho que naquele contexto fazem o bem. É Exato. isso. Não Uhum. tem, não tem nada, não tem o que explicar. É uma coisa que é sentindo. Uhum. Eu olhar para a criança e ter essa observação. É eu observar o que ela precisa, né? Uhum. Esse ritmo, essa rotina, essa alimentação adequada, o sono, acordar cedo, é biológico, é natural, é do Isso. nosso corpo. Uhum. Então a gente precisa ter essa consciência do qual que é a diferença do que e para quê e Uhum. como a gente está ofertando para uma criança e como a gente está mostrando o mundo para ela. Isso. Então, é lindo. Isso. A pedagogia, eu sou apaixonada, sou suspeita, mas eu queria falar mais, mas não vai dar. Tá certo. Mas a escola, ela só para a gente fechar, encerrar com essa pergunta, que eu acho que para os pais, todo mundo pode ter acesso a uma escola, sim? Como funciona a associação? Para as mães que querem procurar, eu sei que em Curitiba tem 12 escolas Waldorf, né? Está expandindo bastante, Uhum. inclusive Mundo, Brasil, tem Sim. muitas escolas Waldorf. Mas se você for pesquisar, pesquise perto da sua casa, se tem alguma próxima, porque geralmente Uhum. sempre tem, né? Onde que eu encontro uma escola Waldorf? Como é que eu faço? Tem acesso, o valor, mensalidade, essas coisas, só para a gente ter uma ideia, né? Tem as escolas associativas mesmo, né, que são, inclusive, para uma escola de ensino fundamental, a partir de ensino fundamental, a ideia é que seja associativa, que é toda uma forma de, não vamos entrar agora em detalhe Sim, como funciona, mas nessas escolas também tem muito as diferenças entre as mensalidades para conforme a família, a possibilidade da família. Então, tem todo um movimento, né, uma preocupação com isso, para que cada família possa contribuir com aquilo que é justo no sentido para manter também a instituição, né? E os jardins, então a maioria dos jardins, mais não só, óbvio, são privados, que são uma empresa mesmo. E pela ideia da pedagogia Waldorf, que eu digo assim, nós temos que ter quem é nosso cliente, é o pai ou é a criança? Né? Então, nesse olhar assim da criança, se uma família vem, todas essas jardins Waldorf têm essa flexibilidade também de poder acolher e dar bolsas. Obviamente, nós temos que viver dentro da realidade, a gente tem um limite para isso. Mas existem movimentos de trazer a escola, a pedagogia Waldorf para dentro da rede pública. Já existe no Rio, na Bahia, existem escolas públicas com a pedagogia amém. Waldorf. Então, mas obviamente isso é um grande esforço, porque como de tudo que a gente falou aqui, a formação dos professores para lidarem com essa pedagogia não é um método lá que você estuda e você aplica, né? Que você pode aplicar fácil. Então, tem toda uma preocupação grande em torno disso e trazer realmente essa possibilidade para todo mundo, para quem quer, né? Assim, nesse sentido da liberdade e do esforço de cada um. E é isso, eu acho que quem tem realmente uma vontade de deixar seu filho numa escola Waldorf, pode encontrar um lugar para deixar, mesmo que não tenha essa possibilidade de pagar uma mensalidade, como ela é
digamos, justa para manter uma estrutura Porque daquelas. essas escolas, só para as pessoas entenderem, tem as associativas, que são os valores, né? Igual você falou. Que, sei lá, vamos colocar um valor X aqui, que vai de R$ 500 até R$ 1.000, né? Só para a gente dar um exemplo. E aí a família diz, dentro da possibilidade dela, o que ela pode pagar. Uhum. E a gente tem que dizer também que tem as particulares, né? E aí cada escola tem a sua particularidade nesse sentido do Sim, que é associativo e quando é a empresa mesmo, sim. quando é privada. A gente como empresa, por exemplo, pode trabalhar mais direto, porque daí numa associação é sempre um grupo de pessoas, né? Então tem certas Os pais que mantêm a regras, escola, entre sim, aspas, ali, tem né? certas regras que passam por processos nesse sentido do valor da mensalidade. Na particular já é uma conversa mais direta de pai, de família, escola, né? Então, a escola, obviamente, tem as suas necessidades para poder se sustentar também, para poder existir, mas ela tem uma conversa, um acesso, às vezes, mais direto com o pai do que tem numa associativa, né? E uma escola menor, então, também tem essa possibilidade. E assim como a gente, na época da pandemia, lá na nossa escola, a gente não reduziu a mensalidade de cara, porque não tinha aula, mas a gente abriu a possibilidade para cada um chegar para nós e dizer, eu posso pagar tanto ou não. Porque se a gente põe uma média, vamos fazer um desconto de 30%, 50% direto para todos, às vezes para uns nem teria por que reduzir, porque tem esse dinheiro e poderia pagar. Porque a gente sabe que na pandemia teve muita gente que até aumentou a sua renda, né? Nada contra, né? Não é uma questão de dizer se isso é certo ou errado. Não, pelo contrário, isso também pode equilibrar, porque quem estava ganhando mais, nós tivemos caso de famílias que falaram, não, eu sei que meu filho não está indo para a escola, eu sei que eu tenho que arrumar um lugar para ele, né, pagar alguém para ficar com ele, e a escola está ali, mas a gente pode pagar até mais, porque a gente sabe que outras famílias não podem, e a gente não quer Olha que a só, escola feche as portas, né? Então sim. é uma conversa direta, onde a gente, assim como a gente se doa, né, em termos de possibilidade que eu tenho diante da outra família, também a gente espera que o outro faça isso, né? Sim. Não uma exigência que eu tenho, a tua consciência vai me dizer, eu realmente não consigo pagar essa mensalidade, eu só consigo pagar isso, ou eu não consigo pagar nada. Uhum. Nós tivemos também isso, assim, não consegue pagar nada, não, você não vai tirar teu filho por causa disso. Assim que retomarem as aulas, a gente reconversa. E pronto, né? Então, eu acho que, digamos assim, uma escola Waldorf, assim como uma família, ela pode ser uma célula para uma sociedade saudável, onde o que eu posso dar e o que eu preciso receber nessa troca. Então, é um grande exercício social. Ele se mostra no lidar das crianças entre elas, da professora com as crianças, da escola com a família, da escola com a comunidade, porque às vezes existe comunidade ou associativa, às vezes na mantenedora, são famílias ou são doadores lá que nem têm nenhuma relação direta com a escola. Eles não Sim. têm seu filho lá naquela escola, mas eles veem isso como uma necessidade para a sociedade e querem e podem contribuir. Então, claro, tudo são caminhos árduos, existe de tudo, conflitos, né? Não é porque está numa escola Waldorf que está livre de É. conflito, não. Mas tudo são exercícios Tem que entender, né? E de tem que buscar convívio. informação. Uhum. Porque a gente só tem liberdade de escolha daquilo que a gente sabe, Sim, daquilo que a gente conhece. exato, Quando a gente não conhece, a gente ataca. E aí a gente fala, exato. aquilo é ruim. Mas você não Uhum. conhece. Então você não tem a liberdade. Muitas Você vezes é o medo julga. que está atrás disso, né? Exato. Então a gente tem que desconstruir isso. É. Eu Ai. acho que é válido só trazer ainda, 1h30 de podcast. Ixi. só trazer que existe a Federação das Escolas Waldorfs no Brasil, Sim. né? E que as escolas elas passam por um processo longo para se filiarem à federação,
né? Então, e eles dão muito suporte também. Tem o site da federação para quem tiver interesse também olhar, né? Que Sim. eles abarcam todas essas escolas que tem pelo Brasil. E tem nascido cada vez mais iniciativas, né? Então, muitas querendo realmente se tornar Waldorf que estão nesse processo, né? A gente precisa se unir, né, os pais, montar Uhum. grupos, trazer, convidar, né, outros pais para a gente fazer roda de conversa e Isso. porque é aquilo que eu falei, né, quanto maior a procura, maior vai aumentar essa demanda, né, e vai ter Uhum. que existir mais escolas assim, né? E o mundo está mudando. Então, cada vez mais as pessoas estão tendo mais esse olhar e, né, e notando que alguma coisa está errado, Sim. né? Uhum. Que as crianças estão cada vez mais precisando desses elementos de, né, E a para trazer. responsabilidade da sociedade é com as crianças, É, né? Porque eles que vão dar continuidade, direção para aquilo que a gente está fazendo, né? E construindo ou desconstruindo. sim. Ai, gente, eu amei. Obrigada, Obrigada. obrigada a você pelo convite. Obrigada. Eu tô Sim, assim com o meu agradeço. potinho de amor cheio aqui, ó. Que bom. Ai, porque assim, ó, esse tema para mim não tem como a gente não trazer, assim, né? Falar da pedagogia Waldorf, principalmente porque é um princípio nosso, da nossa família. A gente escolheu isso, né, para nossa Uhum. filha, escolheu essa linha E a gente- pedagógica, né? Então, claro, eu quero trazer as informações para que as famílias saibam e também que procurem, né, cada vez mais. Sim. Porque é a mudança, é a minha mudança, é a mudança do outro, um pouquinho, né? Uma criança Uhum. de cada vez, né? A gente não precisa atingir todo mundo. Mas uma família que escute e já muda esse olhar, fala, nossa, é isso, acho que meu filho E precisa mesmo disso. que às vezes, na minha cidade não tem escola Waldorf, sabe, eu acho que quando tem um olhar atrás e você entender um pouquinho como uma criança funciona, você também vai fazer diferença naquela escola que existe lá, É, né? Que pode ser exato. tradicional, pode ser Convida pública, alguém para pode dar ser. uma palestra, né? De outro Sim, lugar, chama alguém para dar uma esse, palestra. né, despertar esse É, olhar verdadeiro para a criança, porque eu acho que assim tem uma grande preocupação, mas a gente, além dessa preocupação, tem que abrir os olhos para ver mesmo quem é esse ser diante da gente, né? Que responsabilidade que é essa. exatamente. Mas é isso, eu acho que Ai, também obrigada. agradecemos Acho que a muito. gente passou bastante coisa. E no próximo episódio a gente fica mais umas 4 horas falando de pedagogia. E eu não tenho dúvida que eu fiz a escolha certa. Eu acho que, e se, né, a gente não cria expectativa, mas é o momento, é o presente, aquilo que você Sim, falou, assim como a criança, é o que eu acredito no momento. isso. Então a gente vive assim, né, um dia de cada vez e pronto, tá tudo certo. Gente, agora a gente encerra nessa câmera aqui. Ah, Obrigada, obrigada pela participação de vocês. uhum, E eu deixo aqui essa mensagem, né? A pedagogia Waldorf é diferente e cada vez mais a gente vai levar isso para o mundo, porque eu não vou parar de falar e eu sempre posto muitas coisas lá nas redes sociais sobre isso, versos, e sempre estou trazendo um conteúdo sobre antroposofia, que é essa base. E é isso. Fiquem com Deus, obrigada. Espero que a gente tenha transmitido a mensagem com muito amor e carinho. então tá Um bom. beijo para vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.